nosso segundo bloco. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o Café Mercearia, esse lugar super gostoso que sempre nos recebe com o maior carinho. Doutor, eu gostaria que a gente frisasse um pouco mais a questão dos sinais. A questão da depressão, insônia, enfim, outros sinais que você considera importante para a família estar atenta, né? Para que a gente consiga minimizar esse problema. A depressão está entre os transtornos mentais mais associados ao suicídio, junto com esquizofrenia, transtorno bipolar e os transtornos de personalidade. A gente pode citar também os transtornos de abuso de substância como uma condição associada muitas vezes, né? No caso da depressão, o sinal, o marcador mais comum e que a gente percebe que está mais fortemente associado ao suicídio é a ausência de esperança que o paciente manifesta. Ele pode manifestar isso verbalmente, numa consulta com um psiquiatra, um psicólogo, ou até para uma pessoa importante na vida dele, ou ele pode manifestar isso de forma comportamental. Então, você observa a pessoa que deixa de fazer coisas que eram caras a ela, que eram importantes, não obtém satisfação mais no contato com o outro, se isola. Esporte, se isola, começa a beber mais. Entre os homens isso é mais comum, entre as mulheres o uso indiscriminado aí de ansiolítico, né, fora de prescrição. Sim. Então são sinais mais associados à depressão e que precisam ser muito bem examinados ali, vistos porque é uma pessoa que tá em risco, né? Isso aliado, por exemplo, a uma tentativa prévia ou uma pessoa que traz uma história familiar de tentativas de suicídio, certo, é um marcador robusto para uma nova tentativa. Então é uma pessoa que tem que ser necessariamente acompanhada de muito perto. Por um profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, né? Aí é um caso que envolve já um grau de complexidade um pouco maior e a ideia é que um profissional de saúde mental esteja mesmo acompanhando essa pessoa. Sim. E você achou que com relação à pandemia, isso aumentou depois da pandemia ou esses casos de depressão, eles já vinham acontecendo ou pós-pandemia isso piorou? Eles já vinham, mas tem um dado interessante aí, né? Durante a pandemia, a gente não viu o aumento do número de suicídio. No pós-pandemia que isso veio. Sim. Porque aí começou a cair a ficha, né? Como a gente pode dizer, né? As pessoas notaram as perdas imensas que tiveram de entes queridos. E de uma maneira muito triste, muito triste, drástica, né? Num espaço de tempo muito curto. Sim. Né? Então, no pós-pandemia, a gente notou um aumento considerável do sofrimento psíquico, das tentativas de suicídio e do suicídio consumado. Né? Certo. Então, naquela época, houve muito pouca atenção com a saúde mental das pessoas, né? Durante a pandemia. Né? Mesmo porque as consultas diminuíram muito, era tudo online. Era tudo online. As famílias ficaram mais isoladas, todo mundo dentro de casa, com medo. Exatamente. Acho que a questão da tristeza também aumentou, principalmente das pessoas que conviviam, né, mais umas com as outras, e você acabava ficando isolado por conta da situação, né, que exigia isso. Então, acho que isso trouxe mais problemas, né, com relação à saúde mental. Isso. Então, eu acredito que uma pessoa que esteja acompanhando essas informações que a gente está oferecendo agora, o conhecimento que ela precisa levar hoje é a sensibilidade, né? De valorizar o sofrimento psíquico do outro, do familiar, do amigo. Certo. Não menosprezar a queixa, individualizar isso. Isso, né? É importante. E na dúvida, sempre procure ajuda, procure uma opinião, alguém para te apoiar. Eu acho que a pessoa tem que, se você está sentindo alguma coisa, se você não está bem, procure ajuda. Né? Eu acho que hoje a gente vive num país, numa cidade, que nós temos recursos, né? Então eu acho que a pessoa,
quando você começa a sentir algo, ou a família começa a perceber, eu acho que tem que buscar ajuda, tem que falar, você não está bem, o que é que está acontecendo, eu quero te ajudar. Eu acho que o envolvimento das pessoas tem que ser um pouco maior nesses casos. Lógico, como você falou, a gente não vai falar do caso do suicídio, mas você tem que sentir o que às vezes a pessoa não está a esse ponto, né? Mas ela está deprimida, ela precisa de um conforto, de uma palavra e de um tratamento mesmo, né? Ela precisa de medicamento, né? E com relação a medicamento, o que você indica, por exemplo, dependendo do caso, são várias indicações, como é que vocês trabalham essa questão do medicamento e depois da questão do desmame? Porque quando a pessoa está em crise, eu imagino que a dosagem de medicamento ela é maior. Não sei como é que trata. Eu acho que também não é só a questão médica, né? Eu acho que é uma questão talvez multidisciplinar. Sempre multidisciplinar, tem que envolver também um acompanhamento psicológico, né? O tratamento farmacológico, ele é individualizado, então ele vai ser preconizado de acordo com o transtorno que a gente tem em tela, né? Então, se é o caso de uma depressão, a pessoa vai ser medicada com antidepressivos. Se é uma psicose, porque muitos dos suicídios têm algum envolvimento com um quadro psicótico, como uma esquizofrenia, o tratamento vai ser com um antipsicótico e assim por diante. Mas sempre com essa questão de envolver outros profissionais no cuidado também, né? Não existe um medicamento próprio para suicídio, né? Claro. O que a gente observa nos estudos aí, por exemplo, o carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor, é um medicamento clássico usado na psiquiatria já há 40, 50 anos, né? E ele é um medicamento que foi associado a essa questão da crise suicida e ele tem esse condão de oferecer um alívio para esse momento. É um remédio que envolve riscos, então ele tem que ter um acompanhamento médico muito próximo, né? Mas não há um remédio específico para lidar com a crise. Né? Não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, tem que ser avaliado pelo psiquiatra e uma equipe multiprofissional para estar aliviando esse processo da depressão, da tristeza, enfim, acho que dos sintomas, né? Que as pessoas estão sentindo. E o familiar? Como é que o familiar lida com isso? Porque a gente sabe que às vezes é difícil, às vezes você quer ajudar, mas você não sabe como, né? Eu acho que aí também envolve uma equipe multiprofissional. Bom, o familiar tem que ser acolhido tanto quanto o próprio paciente, né? A gente tem um número bastante relevante histórico de que para cada pessoa que comete suicídio, de 6 a 10 pessoas são afetadas diretamente por esse suicídio e vão adoecer psicologicamente também, né? Então precisa ter um acolhimento também por um profissional de saúde mental daquelas pessoas mais próximas, né? Não só de acolher a dor delas, de ter uma pessoa, um ente querido que tentou ou consumou o suicídio, mas para receber o que a gente chama de psicoeducação. Psicoeducação é como fazer o manejo de um familiar adoecido. Então, é um termo que a gente usa para o próprio paciente e também para o familiar próximo. Por exemplo, como armazenar a medicação, o que você vai deixar na mão da pessoa, você vai tirar faca, vai tirar outros objetos que possam oferecer risco, como que você vai manejar aquele ambiente, ela vai estar acompanhada 100% do tempo, ela vai ter alguma liberdade. Cada caso é um caso. Cada caso é caso, mas aí essa pessoa tem que ser orientada e acolhida nesse sentido. Certo. Doutor, eu queria que você deixasse agora uma informação para as pessoas que estão passando por algum problema relacionados à saúde mental, onde procurar o profissional, porque eu acho que a questão dos profissionais, eles têm que estar assim bem indicados, na verdade, né? Tem que ser profissionais qualificados para estar atendendo, né, as pessoas com relação à saúde mental. Então eu gostaria que você deixasse essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito.
No nosso município tem o CAPS, né? E lá é oferecido uma escuta, um procedimento de acolhimento. Então a pessoa se dirige até ali com a sua queixa, com suas questões, ela vai ser acolhida e encaminhada para um tratamento específico, seja farmacológico, seja psicoterápico, né? Certo. Num nível de sofrimento menor, a pessoa pode procurar atenção básica no posto de saúde com o médico generalista. Ele vai julgar a questão, vai medicar se for necessário, se precisar vai encaminhar para um especialista, né? Certo. Numa situação de urgência, de sofrimento agudo, e a pessoa está num lugar, numa condição que não tem acesso ao médico, pode ligar para o CVV, que eu acho que é um instrumento muito válido, rico, né? É um trabalho voluntário que as pessoas ofertam lá, de escuta isenta de julgamento. Eu já fui voluntário há um tempo, meu pai também. Então é um trabalho muito interessante e lá a pessoa vai encontrar orientação, vai encontrar acolhimento e informações sobre o que fazer. Pessoal, chegamos ao final do nosso segundo bloco e eu gostaria de agradecer ao Dr. Francisco por essas informações, para a gente estar levando informações para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e que as pessoas devem ficar atento aos sinais e procurar sempre um profissional qualificado e deixar o seu familiar acolhido, não menosprezar o sentimento dele, a queixa dele. Fique atento a qualquer sinal que o seu familiar demonstrar. Nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada e até a próxima.